Essa manhã de domingo, Pai, nós estamos reunidos como igreja, espalhados, cada um na sua casa. Estamos impedidos de sair de casa por causa de uma pandemia, mas não estamos impedidos de cultuar a você a despeito do lugar aonde estamos, porque nós entendemos que o culto ao teu nome ultrapassa as barreiras do prédio, ultrapassa as barreiras do estado físico. Nós estamos aqui reunidos, Pai, para te dizer que nós só temos você. Nós não temos um plano B, o nosso plano é o Senhor. Nós te recorremos essa manhã, Pai, como socorro bem presente na hora da angústia. Te pedimos que cada um dos nossos irmãos que estão agora assistindo a gente, em qual plataforma for, aqueles que vão assistir no futuro, aqueles que estão acompanhando, os que estão assistindo, são familiares, que de alguma forma se sintam inspirados a confiar no Senhor essa manhã, inspirados a depositar em você toda a confiança, porque nós cremos, Pai, que toda a força necessária para passarmos por esse tempo tão difícil está em você. Por isso, Pai, derrama sobre nós a tua presença essa manhã, alimenta a nossa alma. Nós estamos como o cervo que anseia por águas, Pai, ao sentir a tua presença. Por isso, sacia a nossa sede essa manhã, que nós tenhamos ainda um culto de louvor e adoração racional ao teu nome. Manifesta a tua presença sobre nós, aonde quer que estejamos, para que a tua glória seja mais uma vez manifesta, que tudo isso ocorra para a glória, para o louvor do teu próprio nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que legal estarmos juntos essa manhã, mais uma vez. A gente demorou a começar o nosso culto, tivemos alguns problemas técnicos aí, mas hoje, pela primeira vez, estamos transmitindo aí simultaneamente no Facebook, no Instagram e no YouTube. Facebook, Instagram e YouTube. Então, inclusive, eu quero dar uma dica para a galera que está no Instagram. Eu estava vendo aqui com o Rafa, que é a técnica. Eu estou aqui falando, mas tem toda uma técnica funcionando aqui. No Instagram, a gente não conseguiu transmitir como no YouTube e no Facebook. Então, a gente está transmitindo via uma câmera adicional. Então, a nossa dica é que você vá assistir essa experiência completa no canal do YouTube. Você que está no Instagram agora, a gente vai encerrar a transmissão no Instagram. Então, você vai para o Facebook ou para o YouTube, tá bom? O YouTube, para quem está por fora aí, só jogar no URL aí, bit.ly.pr Fábio Serafim. Joga lá PR Fábio Serafim, no YouTube você vai encontrar. Ou então no meu Facebook, estamos transmitindo lá, ok? Transmissão no Instagram, encerrando por aqui. Pode ir para o YouTube ou para o Facebook. Deus abençoe você. E vamos nós continuar a nossa minissérie. Você sabe que a gente está aí numa série que começamos na semana passada. Ela é uma série bem pequena, uma minissérie, sobre igreja saudável. E a proposta é que a gente fique, acredito que até o fim de maio, desse mês de maio. Hoje é o primeiro domingo de maio. Inclusive, ontem eu estava lembrando que há 2 meses atrás a gente fazia o nosso último culto lá no Cadima, porque foi o primeiro domingo de março. Enfim, 2 meses sem culto. Mas nós estamos hoje, então, continuando essa série Igreja Saudável. Começamos na semana passada falando sobre a importância da pregação e, mais de forma peculiar, da pregação expositiva dentro de uma igreja. O que caracteriza uma igreja saudável é a pregação do evangelho, a pregação expositiva. E hoje eu vou falar sobre o evangelho. Então, uma das características de uma igreja saudável é o evangelho. A gente está iniciando uma série de mensagens sobre igreja saudável. Só lembrando que hoje a gente está transmitindo via YouTube e Facebook. Encerramos o Instagram agora para que a galera pudesse ir para o YouTube, porque a gente acredita que é uma experiência mais completa no YouTube. Então estamos agora nesse momento via Facebook e YouTube. Tá, no YouTube e no Facebook estão sendo transmitidos no meu, ok? Então no Facebook é Fábio Serafim e no YouTube você pode jogar na URL, né? bit.ly/PR Fábio Serafim. PR Fábio Serafim, você vai encontrar lá a transmissão do culto online. A galera que está no YouTube aí, no Face, dá um joinha aí, dá um ok, dá um tamo junto, compartilha como é que está sendo essa experiência para você.
Se está valendo a pena você estar com a gente agora, aí vamos ter um tempo de interação. Interage aí com a gente. De vez em quando eu vou dar uma olhada aqui, mas a gente precisa da tua interação também para compartilhar conosco, ok? A gente está no Rio de Janeiro, estamos na minha casa, no meu escritório. Aqui tem a varanda e está chovendo. Minha filha está dormindo lá embaixo, daqui a pouco você vai ouvir um choro. É isso, estamos de quarentena, não pode sair de casa, mas o culto está acontecendo e a gente está abençoando você da mesma forma. Estamos aqui com a equipe, o Luiz, a Renata, o Rafa, a Raquel e a Ayla, que está ajudando a equipe dormindo. Quando ela dorme, ela ajuda a equipe. A palavra igreja, e a gente tem se proposto a falar sobre igreja, a palavra igreja, ela tem uma definição muito curiosa. A definição da palavra igreja é assembleia. Então, a ideia é que uma igreja... Raquel, pega um pouco d'água para mim, por favor. Ó, mano, aqui é assim. Aí, ó. Obrigado, Luiz. Obrigado, Renato. A palavra igreja significa assembleia. A ideia é que a igreja seja um ajuntamento. Assembleia, não da Assembleia dos Irmãos da Assembleia de Deus, mas é um ajuntamento, a assembleia. Então, a palavra igreja tem por definição assembleia. Ajuntamento dos santos, Paulo vai citar algumas vezes essa expressão. É o ajuntamento, a assembleia daqueles que creram em Jesus caracterizará uma igreja. Aqueles que creem em Jesus são chamados, e por isso a assembleia, são chamados a abandonar suas convicções solitárias e aprender de Cristo junto. Desde a tradução da palavra, que significa assembleia, a gente começa a perceber que Deus tem um modelo para os seus seguidores. Deus tem um modelo, Jesus tem um modelo de viver a vida cristã para os seus talmidim, para os seus discípulos. E qual é o modelo? É ajuntamento, é assembleia. Então a ideia é que, de alguma forma, aqueles que creem em Jesus, que comungam da fé cristã, são chamados a abandonar uma vida solitária. Não dá para viver igreja sozinho, irmão. Não é essa a perspectiva de Deus, não era essa a perspectiva de Jesus, muito menos a perspectiva dos apóstolos quando iniciaram o movimento da igreja a partir de Atos 2. É uma comunidade, é um ajuntamento. A ideia, então, é que a gente abandone a nossa forma isolada, igualitária não, mas isolada e solitária de viver a vida e passemos a viver a partir de um prisma comunitário, que é o prisma de Deus. Por exemplo, se você for ler Atos 2, que é a descida do Espírito Santo, o texto vai dizer que estavam todos reunidos no mesmo lugar, estavam juntos. A descida do Espírito Santo é caracterizada pelo ajuntamento daquilo que viria a ser a igreja, ou seja, estavam juntos. Atos de 2 a 41, de 41 a 47, capítulo 2, de 41 a 47, que é um texto célebre, onde você vê a descrição da igreja, né? A igreja, o nascimento da igreja, você vai ver ali que a maior característica desse trecho é o fato de que eles cresciam numericamente porque estavam juntos. A beleza deles, eles viviam a beleza do evangelho juntos. Faziam tudo juntos, estavam sempre juntos, comiam juntos, oravam juntos, estudavam juntos. Por quê? Porque igreja é para estar junto. Igreja é assembleia, igreja é ajuntamento. E é curioso pensar isso porque o próprio Deus é um ajuntamento. Deus é uma comunidade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito é a Trindade. Mas Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito é um modelo para a comunidade dos santos. Então, quando a Trindade se move em pleno amor e completude, plenitude de amor entre si, também é um modelo para a igreja reproduzir. A ideia é que a ideia de comunidade seja vista na Trindade para ser reproduzida na igreja. Então eu estou falando aqui sobre a beleza de ser igreja. A beleza de estar juntos, a beleza de caminhar juntos. Deus é uma comunidade e escolheu esse modelo, ou seja, a comunidade, para revelar-se para o mundo. Por isso, participar, irmãos, de uma igreja, dentre outras coisas, é fazer parte do plano de Deus, mas aos moldes de Deus. Deus nos chama a fazer parte do seu plano, mas não do nosso jeito, do jeito dele. Ele dá a ferramenta e ele dá as instruções para utilizar a ferramenta, você está entendendo? Não dá para viver igreja do seu jeito, é cair do seu jeito. Não dá para viver igreja do jeito que você quer. O jeito que você quer é caído.
Nós precisamos viver a igreja de Deus, do jeito de Deus, da forma de Deus, aos moldes de Deus. Essa é a beleza de viver a comunidade. E aí a gente vai se lembrar do João Damasceno, que é o primeiro cara que começa a falar sobre uma palavra muito curiosa que você pode pesquisar depois no YouTube, que é a pericorese. O que é a pericorese? A pericorese do João Damasceno vai dizer da interpenetração da Trindade. Ou seja, o João Damasceno é um teólogo, enfim, ele faz a relação da Trindade como que em uma dança onde há completude e interpenetração do Pai com o Filho com o Espírito Santo com o Pai. Inclusive, quem já está cá aí no Google vai ver uma imagem de uma ciranda. Por quê? Porque eles estão dançando em roda. Essa alusão que o João Damasceno faz é uma alusão da comunidade de Deus, a ser reproduzida na comunidade igreja. Ele vai dizer da interpenetração da Trindade. É uma dança da Trindade, onde em João 17, 21, o próprio Jesus nos chama a participar. Jesus, em sua oração antes da sua crucificação, ele fala: Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um. Porque quando eles forem um, assim como nós somos um, e eles estiverem em nós, o mundo creia que você me enviou. Ou seja, o que Jesus está fazendo aqui é elevando o nível da comunidade de Deus, mostrando para o mundo um modelo a ser vivido de ajuntamento. Deus é uma comunidade, espera que a igreja copie-o sendo uma comunidade onde há amor, completude entre si. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário, pensar igreja a partir desse prisma. Em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 15, o Paulo apresenta a igreja como a coluna e alicerce da verdade. Eu estou fazendo uma introdução aqui, a gente está falando sobre igreja saudável. Caramba, o que é a igreja? Então, olha quanta coisa que é a igreja. O Paulo apresenta em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, a igreja como a coluna e alicerce da verdade. Isso é muito poderoso. Coluna por quê? Primeiro porque naquela época a coluna ela tinha algumas funcionalidades. Uma delas era a coluna ser um lugar para se colocar avisos e informações. Então tinha-se colunas nas ruas para que um aviso fosse colado ali. Então, toda vez que tivesse uma coluna e tivesse um aviso, a comunidade iria ler aquele aviso na coluna. Ou seja, a coluna aqui pode também apontar para um lugar onde o evangelho é emanado, é comunicado, é informado. Mas talvez a melhor tradução para coluna aqui seja de sustentação. Ou seja, a coluna sustenta e o alicerce dá firmeza. Então, a igreja é a coluna e o alicerce da verdade, a igreja da sustentação e firmeza ao evangelho. A igreja de Jesus, irmãos, dá sustentação ao evangelho para ser visto. A igreja proclama o evangelho e ele é visto, é o que o texto vai dizer para nós. Mas também dá firmeza para ser crível e sólido. Então a igreja também é a firmeza onde o evangelho solidamente está sendo promovido. A igreja é coluna e alicerce da verdade. A igreja promove e sustenta a verdade do evangelho. Essas são algumas das funções daquilo que biblicamente a gente pode entender o que é ser igreja. Qualquer coisa que apareça mais do que o evangelho em uma igreja inutiliza a função principal da igreja. Por quê? Porque ela é coluna e alicerce da verdade, do evangelho, de Cristo. Então o que tem que aparecer numa igreja não é a banda da música, embora seja incrível. O que tem que ter proeminência numa igreja não é a capacidade de Instagram, por exemplo, que eles têm, a quantidade de seguidores. Isso é maravilhoso, o evangelho está sendo comunicado. Mas a coisa mais importante em uma comunidade, em uma igreja, é a promoção do evangelho. Se lhe falta isso, a sabotagem do propósito original pela qual a própria igreja foi estabelecida. Paulo diz que ela é coluna da verdade. É alicerce do evangelho. Então a igreja promove o evangelho, ela anuncia o evangelho. Tal igreja, nesse caso, vai ter o evangelho como apenas algo complementar. E eu diria que é o evangelho que precisa aparecer em todo o tempo. Muito mais do que a luz da igreja, muito mais do que o Instagram da igreja,
muito mais do que o prédio da igreja, é o evangelho que essa igreja promove, que precisa aparecer. Uma igreja saudável detém, promove, anuncia, espalha, comunica o evangelho. O problema é que muita gente, muitas pessoas têm uma impressão individual do que é o evangelho e acabam tomando decisões individuais a partir delas. Eu acho que o evangelho é isso aqui. E aí eu acho que o evangelho eu posso viver na minha casa, então eu vou viver em casa, porque o evangelho vem em casa. E aí você começa a tomar decisões a partir daquilo que você pressupõe que é o evangelho. Isso é muito comum as pessoas entenderem e terem a sua impressão a partir, por exemplo, de uma experiência ou a partir, por exemplo, de algo que não é sólido e começam a viver a partir daí. Então, isso é um problema grave nesse tempo. Acabam tomando decisões individuais a partir dos seus próprios pressupostos. É aí, nesse caso, que a igreja aparece como alicerce e tem uma base sólida do que é o evangelho. Então, a igreja detém a mensagem de Cristo e pode facilmente refutar pensamentos equivocados do que é o evangelho. A igreja detém, ela é a base, a alicerce do evangelho, da voz de Deus. Ela refuta aquilo que não é a voz de Deus, aquilo que é uma inverdade a partir do próprio texto. Aí alguém vai dizer, beleza, pastor, mas aí a gente vai para uma pergunta, o que é o evangelho? Você está dizendo que a igreja é a coluna do evangelho, a igreja é uma comunidade reproduzindo a pericorese de João Damasceno, onde a beleza na comunidade, eles reproduzem o evangelho. Pastor, o que é o evangelho? O evangelho é Mateus, Marcos, Lucas e João? Ele é uma parte do evangelho. Mas os evangelhos escritos não são o evangelho apenas. E a ideia é que a gente gaste aí algum tempo falando sobre o que é o evangelho, e eu vou começar focando muito mais no que não é o evangelho. O evangelho é boas novas. A palavra evangelho significa boas notícias. Boas novas significam boas notícias. Não sei se você já parou para pensar, mas se tem uma coisa que corre hoje é a notícia, né? A notícia hoje, meu irmão, é rápida. Eu sou jornalista, eu posso falar um pouco com autoridade sobre isso. Se você pegar, por exemplo, o noticiário no Brasil, há 20 anos atrás, tinha um acidente com 2 mortes hoje na Avenida Brasil, aqui no Rio. As pessoas só iam saber disso amanhã no jornal impresso. Elas iam comprar o jornal impresso e iam ver lá. Depois de um tempo veio a informação de foto. Aí agora a pessoa tira uma foto e aí todo mundo já sabe. Agora o jornal online, ou seja, agora aquela matéria que você consumiria amanhã no jornal impresso, você já consome 5 minutos depois hoje. Ou seja, há uma celeridade muito maior no noticiário, na informação. Por exemplo, olha que coisa completa a gente consegue ter nesse período de pandemia, porque a cada dia os canais de comunicação divulgam, por exemplo, quantos países estão sendo afetados. Já parou para pensar a logística do noticiário para informar, por exemplo, no Japão, na Austrália, no Brasil, nos Estados Unidos, na África? É uma coisa complexa, mas é o poder na notícia. Alguns anos atrás, eu não sei se hoje ainda é, mas alguns anos atrás, no prédio, na entrada do maior jornal do mundo, que é o The New York Times, tinha uma placa bem grande. Nessa placa estava escrita The bad news is good news, is a good news. Ou seja, más notícias são boas notícias. Por quê? Porque para um jornal, aquilo que é má notícia para todo mundo, para o jornal é bom, porque ele vende jornal. Ou seja, o poder da informação ou da notícia. A gente está falando aqui de boas novas. No entanto, boas notícias não apenas de que tudo está bem. E esse é o equívoco de muitas pessoas. É que acham que a notícia, as boas novas do Evangelho, é que tudo está bem. O Evangelho não é apenas uma boa notícia de que tudo vai ficar bem ou que tudo está bem. O Evangelho não é apenas uma boa notícia de que Deus é amor. O Evangelho não é apenas uma boa notícia de que Jesus quer ser seu amigo, Jesus quer o seu coração. Essa é a treta da má compreensão do que é o Evangelho. Porque se você começar a achar que o Evangelho é o fato de que Deus é amor apenas, você vai construir um Deus a partir das suas percepções. E aí você vai desconsiderar um texto que a gente vai ler agora, que é
Romanos capítulo 3. Abre sua Bíblia aí de papel. Não abre, não tira do online aí. Abre sua Bíblia de papel. Romanos capítulo 3, de 9 a 20. Enquanto você abre aí, durante o período da mensagem, pode compartilhar mensagens aí. Bota aí no seu comentário se está alcançando você, se está abençoando você, com quem você está, se você está com seu pai, com a sua mãe. Enfim, pode colocar aí, tá bom? Romanos capítulo 3, do versículo 9 até o versículo 20. É evidente que, como a gente começou bastante tarde, a gente vai estourar um pouquinho o nosso horário, mas não vai ser muito. Então fica tranquilo que o almoço está garantido aí. Na Romanos, capítulo 3, de 9 a 20, eu vou ler alguns versículos. Tem algumas coisas bem interessantes para a gente aprender. Romanos, capítulo 3, do versículo 9 até o versículo 20. Eu vou apenas ler para depois fazer uma exposição, ok? Romanos 3, do 9 ao 20 diz: Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Paulo está dizendo que está todo mundo debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram. Diga aí na sua casa, todos se desviaram. Pode dizer aí. Eu sei que você está com saudade disso. Vê e vira para o irmão do lado, que o Luiz está falando aqui, e fala, todos se desviaram. Todos se desviaram. Tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não tem ninguém que faz o bem. É Paulo dizendo. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam. Veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seu caminho. Não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Paulo não está falando de um grupo de pessoas, ele está falando de todos os seres. 19. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. O que o Paulo está dizendo nesse capítulo tão incrível do livro de Romanos é que ninguém vai poder escapar. Não existe ninguém bom. Não existe ninguém bom. O evangelho, irmãos, não é apenas que tudo está bem. Não é. O evangelho não é uma mensagem. Estou ficando rouco aqui. O evangelho não é uma mensagem de que tudo está bem. O evangelho não é uma mensagem que tudo está bem. Por quê? Porque a Bíblia rejeita essa ideia. A gente acabou de ler aí agora. Estamos em estado de guerra contra Deus, irmãos. Essa que é a verdade. Precisamos de uma vida nova. O que o Paulo está dizendo? O que o Paulo está dizendo é que nós, a partir da queda de Adão, estamos em uma posição de guerra contra Deus, e isso é o evangelho, ou pelo menos uma parte dele. O evangelho não é que Deus está de bem conosco, mas a introdução do evangelho é que Deus está de mal com a humanidade. É que nós somos pecadores, é que nós temos esse nível de pecado que a gente acabou de ler aqui. Isso é uma verdade. Quer seja qual religião você seguir, quer seja qual o seu time de futebol, qualquer que seja a tua crença, meu irmão, Paulo está fazendo uma declaração que ecoa todos os séculos e chega a nós hoje. Nós não somos bons. Isso é o evangelho. Ou pelo menos uma parte do evangelho. O evangelho não é que apenas Deus é amor, mas que nós estamos em oposição a Deus.
E isso é importante a gente começar a compreender. As leis de Deus delimitam o próprio caráter de Deus. Quando a gente estuda as leis de Deus, a gente vai ver o caráter de Deus impressos nela. Ferir as leis é estar em oposição ao Deus que constituiu as leis. Então, quando você fere as leis de Deus, você torna-se inimigo de Deus. Minha pergunta é, quem é que nunca feriu a lei de Deus? Quem é que não fere a lei de Deus? Então, Paulo está dizendo, olha, todos nós ferimos a lei de Deus, todos nós estamos em pecado e todos nós estamos em uma posição contrária à vontade de Deus. Logo, somos, segundo o capítulo 1 de Romanos, alvos da ira de Deus. Deus está irado. Acredite, isso é o evangelho. Dizer que Deus está irado não é algo para te botar medo, para você se arrepender. Embora isso tenha que acontecer necessariamente. Mas dizer que Deus está irado é promover a verdade bíblica do evangelho. É promover aquilo que o evangelho necessariamente é. Tá bom. É dizer aquilo que Deus necessariamente é, aquilo que Deus necessariamente faz. Deus está se movendo através do evangelho, trazendo essa informação. As leis de Deus delimitam o caráter de Deus. Ferir as leis é estar em oposição a Ele mesmo. A questão é que não apenas ferir a lei de Deus, mas o que isso comunica quanto à minha relação com Deus. Ou seja, se eu estou em oposição a Deus, eu não tenho relação com Deus. E acredite, cara, quer você queira, quer você não queira, quer você dê comida para os pobres, quer você dê 10 vezes dinheiro na igreja, quer você dê 10 mil cestas básicas, a verdade do texto bíblico de Romanos está dizendo para nós que o fato de estarmos em oposição a Deus diz muito da nossa relação com Deus. Nós não temos. Nós estamos banidos do jardim, como Adão. Nós estamos afastados da centralidade do coração de Deus, irmãos. Isso é o evangelho. O evangelho não é uma notícia de que Deus está bom, está de bem conosco. Inicialmente, o evangelho é uma notícia de que Deus está irado com a humanidade. E você precisa saber dessa verdade, porque senão a verdade libertadora do evangelho não terá o seu efeito. Você precisa saber o mal que você cometeu para então saber da bondade que Deus realizou na cruz por nós em seu Filho. É disso que a gente está falando hoje aqui. Então, Deus não é apenas amor, mas antes de ser amor, Deus está irado conosco. A questão é que, pior do que estar em conflito conosco mesmo, e o pecado faz isso, mas pior do que estar em conflito conosco mesmo é estar em conflito com Deus. Nós somos inimigos de Deus. E daí vai nascer o conceito da depravação total, que é o fato de que pecamos contra Deus e agora somos alvos da sua justa ira. Quando Deus, no Jardim do Éden, para Adão e Eva, fala: quando pecarem, certamente morrerão, ele está dizendo que no dia em que eles errarem, sofrerão as sanções daquele erro. E o que acontece é exatamente isso. E dentro da representatividade de Adão, nós erramos. Então, o que acontece é uma justa ira. Deus só está apenas cumprindo aquilo que ele disse que faria. Entende? Essa que é a questão. E essa é a questão, por exemplo, da depravação total, que vai dizer que nós pecamos contra Deus e somos alvos da ira, somos alvos da ira de Deus, da justa ira de Deus. Merecemos a morte. Não sei se você tem coragem de fazer isso, mas vire para alguém aí que está perto de você, com muito amor, com os olhos do gatinho do Shrek, e fale para ele: você merece a morte. Eu mereço a morte. Não, fica de boa, porque você merece mesmo, inclusive. Nós merecemos a morte. Isso é o evangelho. E só para se alientar aqui, a morte, óbvio que nós merecemos a morte física, mas desde o início, o Éden já mostra para nós que a morte não é a ausência de oxigênio necessariamente. A morte não é atestada quando alguém para de respirar. A morte é a ausência da presença de Deus. A morte é a ausência da presença de Deus. A fé cristã não se propõe a anestesiar as dores da vida que viveremos aqui. É equivocado aquele que pensa que a fé cristã vai dizer que vai ficar tudo bem. Não vai.
Por quê? Porque nós estamos vivendo num mundo caído. Não vai ficar tudo bem. Teremos alguns momentos de sanidade, mas não vai ficar tudo bem. O evangelho triunfalista está em crise agora no período de pandemia. Porque tem crente morrendo, tem pastor morrendo, ou seja, não vai ficar tudo bem. A proposta do evangelho, irmãos, não é anestesiar as dores do mundo. Não, isso não é o evangelho. Antes, tem a ver com a próxima vida e não com essa vida. A ideia do evangelho é que, a partir de uma transformação total, aqui tenhamos uma esperança na vida que virá. A ideia inicial do evangelho é que, dentro de uma transformação prevista a partir da morte e ressurreição de Jesus, nós vivamos a vida nova aqui como um prelúdio daquilo que virá. Essa vida, irmãos, é trem-bala, como diz o outro aí. É passageira demais. Não dá para imaginar uma vida no evangelho apenas aqui. Seríamos, como diz as escrituras, os mais miseráveis. A ideia é que o evangelho seja promovido para preparar a nossa vida para dar além dessa realidade física que nós sentimos aqui. Não entendo o evangelho como uma anestesia para as dores do mundo. Aqui, ó, deixa eu dizer uma coisa. Vitória não é a nossa história dentro de um prisma humano. Você não vai alcançar vitória, porque talvez alguns de nós vão morrer de câncer. Talvez alguns de nós vão morrer de coronavírus. A ideia do evangelho não é, escute isso, grave isso no seu coração, a ideia do evangelho não é fazer algum tipo de anestesia de dores desse mundo, mas primariamente denunciar que você é pecador, que você merece a morte, que eu sou pecador e que eu mereço a morte. Isso é o evangelho. Por isso, categoricamente, o evangelho não é uma mensagem que nos diz apenas que estamos bem. Não é. O evangelho não é uma mensagem que diz que apenas Deus é amor. Pelo contrário, nós lemos aí e falamos que Deus está irado. O nosso conceito de amor é totalmente equivocado e aí já começa um outro viés, que é esse conceito de amor. O que é amor? Deus é amor, sim, mas o que é amor? O amor de um pai a não corrigir o seu filho? O que é amor? A gente está totalmente equivocado quanto ao nosso conceito de amor. O nosso conceito de amor, o nosso amor é totalmente centralizado no homem, centralizado em nós. Para nós, ser amado é se sentir, irmãos, importante. Como é que você acha que você é amado por fulano ou ciclano? É quando fulano ou ciclano acha você importante. Aí você acha que você é amado. Se você não é importante, então você não é amado. Esse é um conceito caído que comumente nós temos a partir das nossas relações. Mas quando a gente aplica esse conceito a Deus, sabe o que acontece? Essa é uma definição de amor que enfraquece a dignidade de Deus. Quando a gente pega esse conceito e coloca isso relacionado a Deus, é como se a gente estivesse enfraquecendo a definição de amor no prisma de Deus. É como se a gente enfraquecesse a dignidade dele. A gente está minimizando a bondade dele e nos privando da satisfação final nele. Nós estamos, quando pensamos dessa forma equivocada quanto ao amor de Deus a partir de um amor humano, e esse é o grande erro dessa geração, é que ela ama a Deus como ama a pessoa que está do lado, mas quando a gente traz isso para o contexto do evangelho, a gente está minimizando o amor de Deus e minimizando quem Deus é, e sobretudo, minimizando a capacidade, a bondade dele e nos privando da nossa satisfação final nele. A satisfação plena, o John Piper vai dizer que a satisfação plena não está em sermos importantes, mas em podermos contemplar a glória de Deus na face de Cristo, revelada para a nossa alegria eterna. Deus mostra que nós somos o seu amor para nós, para conosco, nos dando pela sua graça o poder de contemplarmos a glória de Deus na face de Cristo, revelada para nós, para a nossa alegria. Ou seja, a nossa alegria não deveria estar depositada em coisas que nós atribuímos que Deus nos deu, mas a nossa alegria e satisfação deveria estar no fato de Deus ser suficiente para nos sanar, Deus ser suficiente para nos preencher de toda a necessidade que temos. Isso é o Evangelho. O Evangelho não aponta para a sua necessidade. O Evangelho aponta para o tamanho da glória de Deus.
O evangelho não aponta para o quanto de coisas você precisa. O evangelho aponta para o quanto de Deus o nosso Deus é. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Em última análise, Deus é o evangelho. Vire para alguém aí e diga, Deus é o evangelho. Ele não prova seu amor satisfazendo nossas imaturidades. Deus, eu quero, se você for Deus mesmo, você vai me dar isso. Se você não me der um namorado assim, você não é muito Deus assim. Em última análise, Deus é o evangelho e ele não prova seu amor satisfazendo nossas imaturidades, mas através da sua glória na face de Cristo. No 2 Coríntios 4:4, vai dizer que a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Paulo está dizendo a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. A imagem de Deus está sendo impressa para o mundo através da glória da face de Cristo. Isso é extraordinário. Essa alegria eterna que nós podemos desfrutar, e você sabe disso, ela foi comprada com sangue. Foi sangue que Jesus verteu naquela cruz. Não foi boa vontade, não foi boas intenções. Foi um amor atestado com sangue. Ele é a fonte de satisfação. Só ele importa. Abre sua Bíblia aí rapidão em Salmos, no capítulo 70. Para a gente terminar. Salmo capítulo 70, fica tranquilo, você não vai atrasar o teu almoço aí. Quem sabe alguns de vocês já estão até fazendo o almoço aí, assistindo. Mas Salmo capítulo 70, versículo 4, diz o seguinte, preste atenção. O salmista diz, o Davi, né, que é o salmista que diz, mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Ou seja, os que amam a tua salvação não se alegram na sua salvação, mas se alegram em ti. Você está entendendo? Os que amam a salvação do Senhor não se alegram no produto final, que é a salvação, mas se alegram na base do evangelho, que é o Senhor. O evangelho não é onde Deus te leva. Deus é o evangelho. O evangelho não é o que Deus te proporciona apenas, mas é Deus, é o cerne da questão do evangelho é Deus. Deus é o centro, o evangelho aponta para ele. Qual deve ser, então, a minha resposta a partir do que é o evangelho? Qual deve ser a minha resposta para o evangelho? Pastor, você disse que nós somos uma comunidade e que Deus está se revelando a nós a partir do fato de sermos igreja. Mas você começou a trazer uma noia na minha cabeça, porque eu sempre achei que Deus era amor, achando que isso era o evangelho, mas hoje eu estou aprendendo que o fato de Deus ser amor é apenas uma parte do evangelho, mas que antes Deus está irado. Então, qual tem que ser a minha postura diante do evangelho? O que eu tenho que fazer? O fato de Deus estar irado comigo, o fato de Deus estar irado com a humanidade, e isso ser o evangelho, eu achava que era só Mateus, Marcos, Lucas e João. Qual deve ser, pastor, a minha postura diante do evangelho? Abre sua Bíblia aí, é o último versículo que eu vou ler, em Atos, capítulo 2, versículo 38. Atos, capítulo 2, 38, mostra para nós qual deve ser a sua postura, qual deve ser a sua ação, ou reação, melhor dizendo, diante do evangelho. Qual é a minha resposta, pastor? Atos 2, versículo 38 diz, 37 antes dele, quando ouviram isso, ou seja, a pregação de Pedro, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração. O evangelho traz essa aflição no coração. Ficaram aflitos em seu coração. E perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Então Pedro responde, arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo.
Pastor, qual deve ser a minha resposta ao Evangelho? Bom, se você está numa postura de responder ao Evangelho, você está aflito por causa do teu pecado. Porque é isso que o Evangelho faz. O Evangelho mostra a nossa imundície. O Evangelho mostra quão sujo nós estamos. E aí nós ficamos como esses homens. O que a gente tem que fazer agora? Pois bem, nós lemos aqui. Diante do Evangelho, a nossa postura é de se arrepender. Não existe outra postura diante do Evangelho que não o arrependimento. Diante do Evangelho, a nossa postura precisa ser a metanoia, a mudança da mente, o arrependimento. Deixa eu dizer uma coisa aqui, preste atenção. Se você acha que não precisa, irmão, se arrepender, e eu estou falando aqui para quem nunca me viu antes, ou para quem já é membro de igreja há mais de 40 mil anos. Se você acha que não precisa se arrepender, não importa quantos anos na igreja você tenha, você não conhece Jesus nem a sua obra. Você não conhece Jesus nem a sua obra. Diante do Evangelho e da possibilidade de ferirmos a glória de Deus com uma conduta pecaminosa na representatividade de Adão, a única solução e salvação que temos para a nossa vida é dar um passo de arrependimento. Se você nunca se arrependeu, ou pior, se você acha que não precisa se arrepender, você não conhece a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é, sim, uma mensagem de salvação, mas antes é um convite ao arrependimento. Porque é só diante de uma postura de arrependimento é que Deus transforma o nosso coração a partir do arrependimento, para que então sejamos aptos para receber a graça bendita através da cruz de Cristo. O primeiro passo não é crer que Deus é bom. O primeiro passo é reconhecer que você é mau. O primeiro passo não é reconhecer que apenas Deus é bom, mas é reconhecer que você é mau, é que eu sou mau, e isso é para todos. Todos nós carecemos da bondade de Deus, mas precisaremos, antes dela, arrependermos. Arrependimento é a resposta ao Evangelho. A fé cristã é pautada no Evangelho. A fé cristã não é entusiasmo. A fé cristã, irmãos, não é para o dia que você acordou bem, com vontade de ir para a igreja e cantar. A fé cristã tem a ver com arrependimento. Se você nunca se arrependeu, você não sabe o que é caminhar com Jesus. Você precisa clamar a Deus por arrependimento. E eu quero crer que muita gente agora está com seu coração sendo rasgado, triturado. Talvez a palavra e tudo que eu li, que eu estou falando aqui, está comendo você por dentro. Sabe o que é isso? É a ação divina do Evangelho triturando você, te mostrando quem você é. Mostrando você que você é um pecador. Que você é distante da graça de Deus, e é isso que nós precisamos. Precisamos reconhecer o nosso nível de pecaminosidade para então sermos aceitos a partir do nosso arrependimento. A fé cristã é pautada no Evangelho, não é entusiasmo religioso. É o todos pecaram e estão afastados, mas também, para os que creem nele, também é. A salvação é pela graça por meio da fé. Não vem de vocês, mas é um dom de Deus. Se você se arrepende, se você reconhece o teu nível de pecaminosidade, se você reconhece quem você é e quem Jesus é, cara, esse é o passo que você precisa dar para que Jesus venha com a sua salvação e modifique toda a sua vida. É a metanoia que transforma você de dentro para fora e te faz de alvos da ira de Deus a filhos amados e coparticipantes da salvação por intermédio da graça de Cristo. Baixe sua cabeça aí onde você está, feche seus olhos, eu quero orar por você. Se de repente você quer entregar sua vida para Jesus hoje, você está entendendo o Evangelho, e você está entendendo quem você é e que não dá mais para viver diante dessa verdade. De repente eu estou falando com alguém aqui que fez as maiores atrocidades de pecado na sua vida. Deixa eu te dizer, o tamanho da graça de Deus é muito maior do que o tamanho do seu pecado. A única coisa que você tem que fazer é se arrepender. E o arrependimento, ao longo desses anos, eu tenho entendido que é uma decisão. Decida se arrepender dos seus pecados. Mas não é remorso dos seus erros. Porque o remorso vai fazer você errar amanhã de novo. Mas o arrependimento vai fazer você se afastar daquilo que você está condenando. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Se você quer entregar sua vida para Jesus agora, aí onde você está, através dessa transmissão, eu vou fazer uma oração simples aqui, você vai repetir aí. Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida para você. Eu me arrependo dos meus pecados.
eu entrego totalmente a minha vida para você. Me perdoe. Me aceita como filho. Pela graça de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, entregou a sua vida para Jesus, escreve aí nos comentários de qual rede quer que você esteja, seja no Facebook, ou seja no Instagram, ou no YouTube. Comenta aí. Depois manda um direct pra gente, a gente vai cuidar de você, te dar informação. Agora eu quero orar por você que entendeu o Evangelho, que de repente é crente já, que já entregou a sua vida para Jesus, mas está vendo hoje que o nível é muito maior, sabe? Deixa eu te dizer uma coisa, é muito maior. Mas nós temos uma graça disponível para nós. A Bíblia nos fala que Deus não vai nos livrar de todos os males desse tempo, mas a promessa dele para os seus eleitos, para aqueles que são seus filhos, para aqueles que caminham com ele, é que ele estaria conosco todos os dias. No dia mais cruel da pandemia, tenha certeza que Jesus está com você se você se arrependeu dos seus pecados e entregou a sua vida para ele. A única coisa que você precisa fazer agora é caminhar dentro do Evangelho. Eu quero orar por você também. Eu quero orar, Pai, por esses que, nesse momento, estão conosco aqui. Talvez a maioria. Que estão hoje entendendo que você nos chamou para viver uma vida que não é simples. É uma vida de renúncia. Eu quero orar por esses que tinham uma percepção equivocada do que era o Evangelho. E eu quero te pedir que hoje haja algo extraordinário e sobrenatural, uma ação do Espírito Santo dentro do coração deles. Que eles te amem mais e que amem o teu Evangelho e amem viver a tua palavra como nunca viveram antes. Eu te peço, Pai, que em nome de Jesus haja um reconectar deles com a eternidade e que a partir de hoje eles sejam libertos do jeito mundano de viver igreja, do jeito mundano de viver as suas percepções do Evangelho, que eles sejam libertos de viver o seu jeito de viver o Evangelho, para viver o Evangelho a partir do prisma de Deus, Pai, em nome de Jesus. Que não haja secularismo dentro do coração desses irmãos, que não haja relativismo dentro do coração desses irmãos, mas que haja apenas um desejo extraordinário de viver a Bíblia, de viver a verdade bíblica. Pai, abre os nossos olhos para que nesse tempo um liberalismo e um relativismo demoníaco do inferno não entre dentro de nós, não entre dentro da igreja, mas que a gente esteja apegado a essa doutrina, que a gente ame a Tua palavra, que a gente queira ser crente não nos nossos moldes, mas nos moldes da Tua palavra. Que a gente deseje viver a comunidade dos cristãos, o ajuntamento dos santos a partir das instruções da Tua palavra e não a partir de pressupostos humanos. Ajuda-nos para o louvor da Sua glória. Que essa verdade impacte cada um dos nossos irmãos que estão nos assistindo aqui. E que o Evangelho ecoe dentro deles durante essa semana. E que eles estejam conosco aqui semana que vem, para continuar aprendendo sobre o que é uma igreja saudável, para o louvor da Sua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém.